Se você cresceu vendo Clark tentando esconder seus poderes ou torceu pro Lex Luthor continuar do lado do bem, então esse vídeo é pra você. Smallville estreou há mais de 20 anos, mas até hoje é lembrada como uma das séries mais marcantes da história da TV, especialmente para quem cresceu nos anos 2000. Só que por trás da série existem algumas curiosidades, bastidores polêmicos e segredos pouco conhecidos, como a história que seria sobre um outro herói, a origem da série e um escândalo envolvendo uma das atrizes principais. Então fica com a gente porque hoje nós vamos voltar para Smallville E entender por que essa série ainda mexe tanto com os fãs de super-heróis. Tudo começou com a produtora Tollin Robbins Productions, que no final dos anos 90 teve uma ideia ousada: criar uma série sobre a juventude de um super-herói. Mas o que poucos fãs de Smallville sabem é que o Superman quase não foi o protagonista dessa história. Eles queriam criar uma série que contasse a juventude de Bruce Wayne, desde a perda dos pais até os primeiros passos como um vigilante sombrio de Gotham. A proposta era mostrar o lado humano do futuro Batman, muito antes da máscara e da capa, em um tom mais realista e voltado para o drama adolescente. Mas a Warner Bros. Não gostou nada dessa ideia. Na época, o estúdio era bem rigoroso com o uso de personagens como Batman fora dos cinemas. E o estúdio tinha outros planos para o personagem, que viria a ser algo que você com certeza conhece: Batman Begins, de Christopher Nolan. Por esse motivo, a série sobre o Bruce Wayne foi completamente descartada. Mas a ideia de fazer uma série sobre a formação de um super-herói na adolescência ainda parecia promissora demais para ser jogada fora. Foi então que a Warner teve um estalo: e se eu pegar essa mesma ideia e usar em um outro personagem? E foi aí que o nome Clark Kent entrou em cena. A ideia era bem simples, mas ambiciosa: mostrar a juventude de Clark Kent antes dele se tornar o Superman. E no começo eles tinham uma exigência: nada de capas nem de voos. Nada de capa. A ideia ganhou força com o apoio da DC Comics, e logo o projeto tomou forma. Smallville, a fictícia cidade do Kansas, seria o palco onde Clark iria enfrentar os desafios escolares, paixões adolescentes e ameaças misteriosas. Tudo isso enquanto ele tentava esconder os seus poderes extraordinários. E foi aí que o elenco entrou em cena. O ator principal, Tom Welling, até então desconhecido do grande público, foi escolhido para viver Clark Kent. Com seu carisma e ar enigmático, Tom se tornou um dos maiores acertos da série. Uma coisa que poucos sabem é que Tom Welling quase não aceitou o papel. Ele recusou a oferta 2 vezes porque ele não se via como um super-herói e também não conhecia muito o universo do Superman. Se ele recusasse o papel, quem iria entrar no lugar dele era o Jensen Ackles. Ao lado dele estavam Kristin Kreuk como Lana Lang, a garota dos sonhos de Clark, Michael Rosenbaum, que entregou uma versão brilhante e complexa de Lex Luthor. A atuação de Michael Rosenbaum como Lex Luthor foi tão elogiada pela crítica e pelos fãs que mesmo após a sua saída lá na 7ª temporada, ele foi convidado novamente para retornar no final da série, e ele aceitou. A sua versão do personagem é considerada até hoje uma das melhores já feitas na TV. E Alison Mack como a divertida Chloe Sullivan. Essa personagem foi criada especialmente para a série, e mais tarde foi ela que se envolveu em uma polêmica bizarra, e já nós vamos falar sobre isso. Inclusive, essa personagem dela fez tanto sucesso que anos depois ela acabou sendo incorporada oficialmente ao universo DC nos quadrinhos, um feito raro para personagens de TV. Então, combinando o drama adolescente, efeitos especiais e referências à mitologia da DC, Smallville logo conquistou o público. A primeira temporada foi um sucesso absoluto, quebrando recordes de audiência na estreia com mais de 8 milhões de espectadores, algo impressionante para a época. E mais do que isso, ela mostrou que era possível contar histórias de super-heróis de uma maneira mais humana e realista. Após a estreia explosiva de Smallville, é claro que a série não seria mais uma adaptação simples de super-herói. Ela trouxe uma coisa diferente e o público amou. A mistura de drama adolescente com ficção científica, mistério e ação formou uma receita de sucesso. Reage. Você não pode morrer. Mas havia um outro ingrediente que tornou essa série ainda mais viciante: Lex Luthor. Essa foi uma das maiores surpresas da série. Ao contrário das versões anteriores do personagem, que já apareciam como vilões formados, Smallville teve a ousadia de mostrar Lex vulnerável, carismático e até amigável. Nos primeiros episódios, Lex é salvo por Clark após um acidente de carro, e a partir daí nasce uma amizade improvável que mais tarde iria se tornar uma rivalidade épica. Mas muito antes desse confronto, o que nós vemos é Lex tentando se livrar da sombra do seu pai, Lionel Luthor,
que é interpretado por John Glover. Lionel é cruel, manipulador e ambicioso e faz tudo para moldar seu filho à sua imagem. Isso cria um dos arcos mais fascinantes da série. Lex não nasceu vilão, ele foi sendo empurrado para isso. Mas enquanto Lex mergulhava cada vez mais na escuridão, Clark enfrentava seus próprios dilemas. Seus poderes iam crescendo a cada temporada. Super força, super velocidade, visão de calor, e com isso crescia também a responsabilidade. Essa fórmula deu tão certo que as temporadas seguintes mantiveram ótimos números na audiência. E mais do que isso, Smallville começou a atrair um público fiel, que crescia assistindo os personagens. A cada nova fase, a série ia evoluindo. A quarta temporada, por exemplo, introduziu personagens clássicos como a Lois Lane, vivida por Erika Durance, que aos poucos foi roubando a cena e se tornando uma das favoritas do público. Já a quinta temporada deu um tom mais maduro à série, com Clark indo para a faculdade e lidando com a perda dos seus entes queridos, um reflexo da transição do adolescente para o homem que ele estava destinado a ser. Enquanto tudo isso ia acontecendo, o relacionamento entre Clark e Lex ia se desgastando. A amizade acabou dando lugar à desconfiança, e aos poucos a série deixava claro que o destino dos dois estava traçado. O herói e o vilão estavam se formando, juntos mas em direções completamente opostas. E era isso que tornava Smallville tão única. Não era sobre um vilão enfrentando o herói, mas sobre como dois amigos se tornaram inimigos por escolhas, segredos e cicatrizes acumuladas ao longo dos anos. Eu não sou seu inimigo, Lex. Nunca fiz nada para prejudicá-lo. Você não confiou em mim. Com tudo o que possuía. Com tudo o que podia fazer. Você parou para pensar sobre o que teríamos realizado juntos? Se na primeira temporada Smallville foi uma mistura de drama adolescente com ficção científica, aos poucos a série foi amadurecendo. O colégio ficou para trás e os dramas amorosos deram lugar a alguns dilemas maiores. E o universo começou a se expandir. E muito. A partir da quinta temporada, a série deu um passo ousado, trazer outros heróis clássicos da DC para o centro da história. E foi aí que Smallville deixou de ser apenas uma série sobre um jovem e se transformou em uma verdadeira celebração do universo dos quadrinhos. O primeiro herói a aparecer foi o Flash ainda na quarta temporada na pele de Bart Allen. E ele foi o pontapé inicial de algo muito maior, a ideia de Clark Kent não estar sozinho. Existiam outros como ele. Logo depois surgiram Aquaman, que hoje é o Jack Reacher, Cyborg e Canário Negro, mas o ponto de virada veio mesmo com a entrada do Arqueiro Verde, interpretado por Justin Hatley. Ao contrário do Clark idealista, Oliver Queen era mais cínico e paciente com sede de justiça. Ele formava um contraste perfeito com o protagonista, e logo caiu na graça dos fãs. Com as temporadas avançando, Smallville passou de uma série teen para um épico de formação. Não era mais só sobre um garoto escondendo seus poderes, era sobre um homem descobrindo o seu propósito. Depois de 10 temporadas, mais de 200 episódios e incontáveis vilões, amizades, perdas e recomeços, Smallville finalmente se preparava para o seu desfecho. Uma jornada que começou com um meteoro caindo em uma fazenda no Kansas e estava prestes a revelar, enfim, o nascimento do Superman. Mas como eles fariam para encerrar uma história que acompanhou uma geração inteira? Na 10ª temporada tudo foi se encaixando. O episódio final foi dividido em duas partes e foi ao ar em 13 de maio de 2011. Nele, Clark enfrenta sua prova definitiva, o retorno de Darkseid e a ameaça do apocalipse. Mas o mais importante do que a batalha final foi a simbologia. E foi nesse momento, após 10 anos de espera, que o público finalmente viu. O plano final, com ele vestindo o traje clássico do Superman, mesmo que por poucos segundos, foi simbólico e poderoso. A trilha sonora, tocando de fundo, selou o momento com emoção. Esse era o fechamento perfeito para uma década de construção. Clark havia se tornado o que estava destinado a ser, o maior herói da Terra. Mas se nas telas Smallville era sinônimo de amizade, superação e jornada de herói, por trás das câmeras as coisas foram um pouco diferentes. Durante muitos anos, Chloe foi uma das personagens mais queridas do público. Ela era inteligente, leal e corajosa. Era a amiga que todos gostariam de ter. E frequentemente salvava Clark com sua astúcia jornalística. Mas em 2018, o nome de Allison Mack voltou para as manchetes, e por um motivo totalmente inesperado. A atriz foi presa pelo FBI, acusada de envolvimento em uma organização chamada Nexium, que se apresentava como um grupo de autoajuda e empoderamento, mas que, segundo investigações, funcionava como uma verdadeira seita liderada por Kate Raniere. E o pior,
Allison não era apenas uma seguidora, ela era considerada a número 2 de toda essa organização. As acusações eram graves. Segundo promotores, Mac recrutava mulheres para um grupo secreto dentro da seita, onde elas eram submetidas a abusos físicos e psicológicos. Algumas eram marcadas com ferro quente com as iniciais do líder, e tinham que entregar segredos comprometedores como uma forma de chantagem. Muitas dessas práticas foram reveladas em documentários e reportagens que chocaram o mundo. Allison Mack foi presa, julgada em 2021, condenada a 3 anos de prisão federal, além de ter que pagar multa e cumprir liberdade supervisionada. Ela admitiu os crimes e pediu desculpas públicas às vítimas, dizendo que acreditava inicialmente que estava fazendo algo positivo. Para alguns fãs de Smallville, o choque foi imenso, como que uma atriz por trás de uma das personagens mais éticas da série podia estar envolvida em algo tão perturbador. A notícia manchou a imagem da série e levantou alguns debates sobre os bastidores da fama, a vulnerabilidade de jovens atores e os limites do culto à personalidade. Apesar disso, muitos membros do elenco se distanciaram completamente da situação. Tom Welling e Erika Durance, por exemplo, nunca se envolveram com essa seita e deixaram claro que não sabiam o que acontecia na vida pessoal de Allison fora do set. Mais do que contar a origem do Superman, Smallville contou a história de um garoto tentando fazer o certo, mesmo quando tudo dizia o contrário. E é exatamente por isso que, mesmo anos depois, a série ainda encontra novos fãs e mantém os antigos com um sentimento nostálgico e difícil de explicar. Porque toda vez que nós ouvimos aquela música de abertura, nós voltamos àquela fazenda no Kansas, onde tudo isso começou. Se você achou que faltou eu falar sobre algum personagem ou alguma cena que você considera importante, deixa aí nos comentários. Não esquece também de dar sugestão sobre algum tema que você quer ver aqui no canal no futuro. Não esquece de curtir e se inscrever, que é muito importante e ajuda a gente pra caramba. E até a próxima!